Boa noite, com Jesus. Amém? É bom estar de novo convosco. Que Deus continue nos abençoando. Eu estava pensando ali, quando eu pensei em vir para cá, Ele chamou. Falei, ó, do jeitinho que eu pensei, o Senhor chamou. Vem, se o pastor Daniel quiser vir. Eu falei, não, pensei comigo, estou querendo sim. Estou pensando em ir, né? Então, combinou certinho. E a pessoa, parece que, como o senhor disse mesmo, tem pessoas que parece que a gente se afeiçoa mais fácil, assim. Se bem que a gente ama a todos e a gente se dá bem com todos, mas tem aqueles que parece ter uma facilidade maior de entrosamento. Parece que a gente já se conhecia de algum lugar, que parece que tudo era, assim, aquela amizade, aquela... Eu não sei explicar. Como eu não sei explicar, que parece que tem gente que você conhece de algum lugar que já não se dava bem. Eu tenho uma experiência, antes de nós entrarmos, eu trabalhava num banco, eu tinha meus 16, 17 anos de idade, e naquele tempo, para você conseguir um serviço, não era fácil. Eu trabalhava em um banco e o nome era Contínuo, já o nome já dizia, fazia de tudo. Até limpar o chão do banco era eu que limpava. Aquele brasão na porta, grande assim, eu tinha que passar um lustra metal lá. Aquele dia de sábado eu fazia porque durante a semana não tinha tempo. Enfim, para um menino novo, com 16 anos, era meio puxado. Mas acontece que as correspondências era eu que entregava. Todinhos do banco era tudo... Então não tinha muita folga, não. E eu já estava meio assim, cabreiro com aquele serviço, né? Falei, isso aqui eu não tenho intenção de ser gerente do banco. E comprar o banco não vai dar certo comprar, porque eles não vão querer me vender, né? Então, eu achava que não estava muito certo. Mesmo porque eu trabalhava demais e não era reconhecido. Mas vejam vocês. E deu certo que veio um chefe, eu até lembro até hoje o nome dele, o senhor Manel, veio de Cambará, uma outra cidade do Paraná. E esse homem veio, mas esse camarada parece que nós já se conhecia de algum lugar que nós não se dava bem mesmo. Ele chegou implicando comigo em tudo, e eu fiquei implicado com ele também. Falei, mas não é possível, onde é que veio essa coisa, né? E porque ali era contínuo, entregava, fazia cópia daquelas cópias, papel, umas máquinas, uma prensa com pano úmido, é uma coisa toda arcaica, né? No tempo, isso faz mais de 10 anos. mais de 20, né? Vamos dizer assim. Para ser bem exato, fazem quase 40 anos. Mas quando não tinha, eu cobria a folga até de caixa. Você vê, até de caixa. Até do caixa eu cobria a folga conforme às vezes a necessidade, até no caixa eu tinha que ir. Então ali eu estava sendo assim. E esse seu Manel, ele chegou assim, eu pensei bem, falei, aí deu certo que um dia saiu um de folga, né? Saiu um de férias, saiu outro, e eu falei, acho que nós éramos 6 ou 7, eu falei, agora eu vou pedir minha conta. Eu falei, senhor Manuel, o senhor já está implicado comigo mesmo, eu não vou vir trabalhar mais, chega. Não, mas você tem que vir porque é um futuro. Ele tentou me levar tudo quando foi na conversa para mim ficar. Eu falei, não, eu estou decidido, vou embora. Quando ele viu que eu ia embora mesmo, mas eu escutei tanta coisa. Falou tudo que ele queria e o que não queria, né? Mas assim, eu sei que eu fui embora, aí teve que chamar um caixa de volta. Não por maldade, mas porque eu já não estava aguentando mais. E eu penso assim, parece que Deus faz as coisas para você amadurecer, né? Então você começa a conhecer melhor as pessoas. Então, o certo é que, como o senhor está dizendo, tem pessoas que a gente se afeiçoa, assim a gente se conhece e se dá bem, parece que já era amigo de algum lugar. Mas como tem também pessoas que parece que você já não se dá bem com ela de algum lugar também. Principalmente aí no mundo, aí tem muitas coisas difíceis assim de você... Tem que... Mas assim, naquele tempo a gente não conhecia mensagem, né? A gente é batista, mas aqueles batistas assim, meio arisco, né? Medo de igreja. Mas tá bom, eu agradeço, pastor Ivaldo, pela confiança. Deus te abençoe sempre, te dê sempre esse ânimo, essa disposição,
encorajamento, né, que isso aí transmite para a gente, deixa a gente mais animado. E a gente está de viagem por aqui, passando os dias ali em Goiânia, com a irmã Estel está um tratamento ali. Eu creio que na sexta-feira nós já estamos retornando. Enfim, é bom a gente se ver. Quando eu pensei assim, a folga do doutor é na quarta-feira, eu pensei logo em sair um pouquinho da cidade assim, e como hoje foi um dia muito bom, um dia alegre, né? Muita chuva, mas a gente descansou a cabeça, foi muito bom. E agora, para completar, estamos juntos aqui para nós termos uns bons momentos em torno desses livrinhos aqui, né? Essas mensagens. O que eu sei fazer é ler essas mensagens. E a águia gosta disso aqui, porque isso aqui é comida de águia, né? Amém? Amém. E nós vamos colocar de pé, então, São Mateus 28, capítulo 28, verso 7. Apenas o verso 7. Nós queremos basear um pouco na mensagem: ide dizei aos meus discípulos que ele ressuscitou. O Mombrana usou este versículo. E mais algumas referências aqui para nós termos um momento em torno da mensagem, né? E depois, imediatamente, e dizei a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, este é o motivo da nossa alegria. Este é o motivo do nosso contentamento, porque Ele vive, Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele está agora em nosso meio, vivendo em nossos corações. Por isto, Senhor, pode haver este companheirismo, este amor de Jesus Cristo em nossos corações, ó Pai, os quais nos faz de mente semelhante, nos faz, Senhor Deus, herdeiros do reino, filhos e filhas de Deus. Ó Deus, isso nos alegra, nos encoraja, nos faz forte a cada instante. Agora abençoa, Senhor, nesta hora, unge os nossos lábios, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, e nos abençoe, ó Deus, nos dê, Senhor, a solução de problema, a cura de enfermidade, ó Deus, a libertação de males, e nos enche do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo, amém. Assentado. A gente fica assim, é um prato tão farto, né? É tanto, você fica, parece que você queria ler todas elas de uma vez só. Tão bom que é essas mensagens. Então, mas Deus dirige fazer de uma maneira, e Ele diz assim, na mensagem: ide dizei aos meus discípulos. Já no final dela, 278, ele diz assim: o que é isto? Ele diz: apenas a maneira que ele faz as coisas, apenas a maneira que Deus faz as coisas. Ele tem uma maneira especial de fazer as coisas, e quem entende é só você que é filho dele, você que é filha dele, porque como nós estávamos dizendo domingo, né, Mombrana diz que Deus, Ele é sobrenatural, e os filhos de Deus creem no sobrenatural, e Ele tem a maneira especial de fazer as coisas, e quem entende estas coisas são os seus filhos. O que estou tentando dizer? Estou tentando dizer isto, que Jesus Cristo vive e reina, que Ele ressuscitou dos mortos, Ele partiu o pão, e quando Ele fez isso, os olhos deles se abriram. Eles reconheceram que era Ele, exatamente da maneira que Ele fez qualquer coisa. Observe, você descobrirá exatamente da maneira que Ele faz as coisas. Ele ainda vive e reina. Ele vive para dar salvação. Ele vive para te dar esperança, para te dar cura, para te dar paz no seu coração. É para isso que Ele vive, para te dar vida eterna, para te dar aquele ânimo, aquele encorajamento. O Espírito Santo de Deus em nós é que nos faz fortes.
Você me pergunta como eu sei que Ele vive? Ele vive dentro do meu coração. Ele vive aí dentro do seu coração. Amém? Sua mensagem foi: vai e diga aos meus discípulos que eu os encontrarei na Galileia. E sua mensagem hoje é: Ele se encontrará com você. Eu te encontrarei. Onde quer que você se encontrar com Ele, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Deus quer te encontrar cada dia, cada instante. Tudo é novo diante de Deus. Tudo se faz novo. Você toma uma mensagem dessa, você lê um parágrafo hoje, você deixa ela lá, passa dias, você torna a ler aquele mesmo parágrafo, você encontra novo ali. Parece que é nova, parece que você não tinha lido ela, porque é a palavra de Deus. Mas, meus amigos, como aquelas pessoas foram surpreendidas quando elas ouviram a este homem na praia, dizendo: lançai vossa rede. Eles não sabiam disto. E estes homens de Emaús, quando eles andaram e conversaram com ele, e não sabiam que era ele, eles haviam estado pescando a noite toda, nada apanharam. Eles ficaram tão entristecidos. Diz o Mombrana, 2 estavam indo para Emaús, os outros disseram: vamos pescar. E lá foram eles, pescaram, a noite toda não pegaram nada. De manhãzinha, chegando à praia, ele diz assim: lançai a rede do lado direito do barco. Eles podiam haver questionado: mas estamos batendo rede de todo lado aqui a noite toda, agora esse aí vem dizer para lançar a rede do lado direito? Mas eles foram obedientes, né? Por mais absurdo, o melhor que a gente faz é obedecer, né? Deus te pede às vezes coisas que você não entende, mas permaneça fiel ali com Deus. Então, quando eles jogaram a rede do lado direito, ali estava 153 grandes peixes. Um milagre de Deus, o sobrenatural sucedendo ali. E eles viram que aquilo só podia ser o Senhor. Então João, aquele a quem Jesus amava, né? Como diz assim o apóstolo do amor, falou para Pedro: é o Senhor que está aí. Ele não esperou, ele se cingiu e se lançou no mar e correu encontrar o Senhor. E que nós possamos estar assim, dispostos a encontrá-lo, né? Agora, muitos de nós, meus amigos, não temos atingido a marca da suprema vocação em Cristo, é porque não reconhecemos. Muitas vezes, não temos atingido a marca da suprema vocação em Cristo, é porque não reconhecemos. Nós temos que reconhecer que é Deus em todas as coisas. Deus está em cada momento, em cada instante, te ajudando, te acompanhando, te dirigindo, mesmo os teus pensamentos, Ele está guiando os teus pensamentos. Muitas vezes, Ele diz, no trono do julgamento haverá decepções, quando você vir que aquela é a religião de Jesus Cristo. Ela traz salvação eterna, ela traz alegria, felicidade, como foi chamada, como Paulo disse nos dias antigos, no caminho que foi chamado de heresia. Ele diz: heresia é loucura, você sabe? No caminho que foi chamado de heresia, eu sirvo ao Senhor, Deus de nossos pais, no caminho que foi chamado de heresia. E hoje eles dizem que é loucura esta mensagem, falso profeta. Para eles pode ser, mas para nós não. Para você não é falso profeta. Para você é o mensageiro que Deus enviou para esta era. Para você é aquele que está prometido nas Escrituras, Malaquias 4, 5 e 6, Apocalipse 10, 7. Para você se cumpriu essa Escritura. Para você é os últimos dias deste mundo, porque tudo está se cumprindo. E você conversa com os denominacionais, eles estão se preparando para a tribulação.
Eu estava lembrando um testemunho do médico e ele dizendo, não, porque lá é um recanto especial. Eu sei que, olha, ali vai ser um lugar para a gente, quando as coisas apertar, a gente estar lá, isolado, separado num canto. Já pensei, puxa vida, eu não preciso desse lugar, eu vou estar bem longe daqui, e os eleitos de Deus vão ser arrebatados antes da tribulação. Eles inconscientemente, eles sabem que eles vão ter que se esconder em algum canto, porque não vai ficar muito bom, não. Eu costumo me referir a isto. O irmão Branham nos ensina assim: o Espírito Santo está aqui na terra porque nós estamos aqui. A noiva do Senhor Jesus está segurando a ira de Deus para não cair sobre a terra. Quando a noiva subir, o Espírito Santo será tirado da terra. Bom, vamos fazer uma ligação aqui. Quem é que cura? É só Deus. O irmão Branham ensina isso. Ele diz, o médico pode cortar seu apendicite, mas quem vai cicatrizar é Deus. Ele pode engessar o seu braço, a sua perna que quebrar, mas quem vai cicatrizar é Deus. Agora, quando ele for tirado, o Espírito Santo não estar mais aqui, a tormenta, a dificuldade que vai ser, pessoas vão para o hospital, recebem uma cirurgia, aquilo não fecha, não cicatriza. Olha, não vai ficar muito bom ficar aqui não, gente. Vamos apertar o cinto, vamos preparar para ir embora nesse arrebatamento. Não vai ser bom não, porque o irmão Branham ensina, o Espírito Santo vai sair. Então vai começar a descer o juízo sobre a terra. E vai ficar muito difícil, né? Mas nesse caminho que eles chamam de loucura, é o caminho que nós servimos ao Senhor nosso Deus. Amém? Muitas vezes você vê pessoas que estão felizes, regozijando, cheias do Espírito de Deus, onde a cura divina e poderes e maravilhas e milagres são realizados. Nós somos milagres de Deus. Nós somos milagres de Deus. A nossa vida mudada, aonde estaríamos nós se não fosse esta mensagem? Aonde estaria você se não fosse Deus ter cruzado o seu caminho e te mostrado este profeta? Esta mensagem, ela muda a vida, ela muda a vida das pessoas. A gente já viveu algum tempo e a gente observa, eu gosto de observar muitas vezes as coisas, e eles, por mais que a medicina possa fazer as coisas, se Deus não estiver no assunto, não faz. Pessoas entram por caminhos sem retorno, e depois eles tentam reformar, eles tentam, pelas vias, reeducar, mas não tem bom êxito. Mas Jesus consegue restaurar, Jesus consegue trazer de volta. O irmão Branham diz, Jesus consegue fazer aquele bêbado lá na sarjeta, fazer dele um servo de Deus, aquela mulher de vida toda arruinada, toda estragada lá no mundo, aquela vida ela se torna uma dama, filha de Deus. Tem um parente da família, quando a mãe dele partiu, ele ficou tão desnorteado, ele se embrenhou pela bebida. E eles lutaram com ele, levaram em vários médicos, fizeram tanto tratamento, deram tanto choque nele, que ele ficou, por fim, estava ficando com as pernas atrofiadas, não conseguia andar mais. Mas de beber ele não parou. Tem um outro rapaz, eu acompanhei, ajudei ele na sua jornada difícil para deixar a dependência de uma química que ele usava, e só com Deus mesmo. Remédio não resolve,
conselho não resolve. É Deus na vida das pessoas. Esse jovem, ele tinha uma recaída e a gente se pegava junto, vamos orar, vamos buscar a Deus, se aguenta isso, segura que daqui a pouco passa. Eu explicava para ele, a sua vida é como um disco, que ele estragou uma parte ali, quando chega naquela situação ali começa a não funcionar direito, mas continua firme aí, que você vai ver que quando passar você volta normal, então da outra vez ele não vem tão forte, e da próxima vez um pouquinho menos, e você vai ver que você vai conseguir. Se apegue com Deus. Hoje ele tem seus filhos já bem grande, serve ao Senhor, mas porque Deus entrou na vida dele, o ajudou. E é isso que Deus faz, é isso que o Senhor Jesus faz. Olha, muitas vezes você vê pessoas que estão felizes, regozijando, cheias do Espírito de Deus, onde a cura divina, poderes de Deus, maravilhas, milagres são realizados. Isso é um milagre, isso é um milagre. A nossa vida aqui com Deus, olhando esta mensagem, vendo esta mensagem, isto é uma predestinação de Deus, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Então quando você se deparou com esta mensagem dizia algo que já estava lá dentro do seu coração, então você dizia amém, eu creio nisso desta forma. Aí muitos dizem, é hipnotismo. Eles dizem isto é aquilo, aquilo outro. Mas se você apenas ler a Bíblia, você vai ver que é o Senhor Jesus Cristo. Ali nos dias do irmão Brana, Jesus caminhando com ele, hoje em nossos dias é o mesmo Jesus caminhando conosco. Isso tem poder, esta mensagem tem poder, ela ajuda a pessoa a se libertar, ela cura. O irmão Brana mesmo dá um testemunho em uma de suas mensagens, que ele diz que aquela irmã, eles estavam velando aquela irmã, e colocaram uma fita para tocar, o irmão Brana falando sobre os selos, e houve uma ressurreição ali. Ela tem poder. O mesmo poder está aqui. Veja, você apenas, é que as pessoas não o reconhecem, não imagina quem é, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu espero, antes de terminar, desse dia terminar, isso era uma manhã que ele estava pregando, que ele faça algo em sua vida, que você o reconheça que é ele, e que a ressurreição brote em seu coração, se já não está, diz. Veja, você observa os pássaros cantando diferente. O amado Jesus ressurreto, ressuscitou dos mortos, portanto todos os temores da morte se foram, aleluia, eles estão selados no mar do esquecimento. Quando o velho São Paulo chegou no fim do caminho, ele estava sentado ali com correntes ao redor de seus pés, ao redor de suas mãos, eles estavam fazendo uma armação ali, para que eles pudessem cortar sua cabeça, quando eles disseram, Paulo, agora o que você acha disto? E agora, Paulo, o que é que você diz? Te pegamos. Ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada. O Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas a todos quantos o amarem a sua vinda. E você ama a vinda do Senhor, nós amamos a vinda do Senhor. Esta mensagem já é o começo da vinda do Senhor. Começa com esta mensagem, porque Ele vai levar um povo eleito, um povo escolhido, zeloso de boas obras, um povo que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Agora, nós temos que crer na nossa eleição, nós temos que crer no nosso arrebatamento. Nós temos que ter fé de arrebatamento em nós, porque se nós não tivermos fé para sermos arrebatados, não crermos que nós vamos ser arrebatados, como é que Deus pode nos levar?
Se Abraão não cresce que ele seria papai aos 100 anos de idade, como Deus poderia lhe dar um filho? A mesma coisa é conosco. Se nós não crermos que nós vamos ser arrebatados, como é que Ele pode nos arrebatar? Não tem maneira. Então temos que crer que nós vamos ser arrebatados. E muitas vezes nossa fé está fraquinha, não damos conta de vencer coisinhas mínimas. E o arrebatamento? Mas a graça suprema dará na hora suprema aquilo que nós precisamos. Você vai ser enchido de um poder, porque você vai sair uma hora dessa aí na rua, sabendo destas coisas, sabendo o que Deus prometeu, sabendo que isto é a palavra de Deus, que isto é verdade, que isto não vai falhar. Um dia deste você vai sair aí na rua, você vai se dar de cara, você vai topar com um parente, um querido que já foi há muito tempo, novo, 18, 20 anos. Você vai olhar assim, aquilo vai te dar um impulso tão grande, que você vai falar: ah, é isso, está na hora, e você vai ver. Isso vai te tornar tão leve, que nós vamos ir embora daqui. Irmão Brana fala isso. Eles vão estar andando pelas ruas aí. Ele faz na mensagem de demonologia, ele faz uma aplicação ali. Ele fala assim que aquele sacerdote está lá assim, de repente olhou assim, quem é aquele casal jovem, bonito ali? Olha, quem será que são eles? E aí Abraão fala para Sara: olha, estão nos observando. E de repente eles somem. Você já leu isso? Na mensagem de demonologia? Eles desaparecem. Vai ser mais ou menos assim. Ah, isso vai te encher de tanta força, irmão. Isso vai te dar tanta coragem, irmão. Oh, isso está aí. Está às portas. Por isso eu te digo que é hora de nós nos preocuparmos em melhorar mais com Deus. Tirar toda a reserva, tudo aquilo que te amarra por aqui, deixa isso para lá. Irmão Brana contando da sua família, do seu pai, seus irmãos que foram. Nesta mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Então ele diz assim, que ele chegou perto da mãe dele. Ele diz: porém mamãe tem sido a única que demorou. Ela estava nos dias de partir. E então ele diz: é possivelmente essa a razão que ele não me disse. Todos partiram tão subitamente, exceto mamãe. Ela demorou 6 semanas, exatamente em 6 semanas. Porém eu acho que direi isso ao expressar: minha ambição era permanecer ao lado de minha mãe e encomendar a sua alma a Deus quando ela partisse. Alguma coisa estranha me enviou para fora do hospital naquela manhã, eu e a esposa, e ela estava bem debilitada. A última coisa que eu posso lembrar-me dela fazer, quando eu pude dizer a ela, ela não podia falar: mamãe, a senhora ainda ama Cristo? E Ele significa tudo para a senhora? Balance sua cabeça, mamãe. E ela balançou a sua cabeça, e as lágrimas correram de seu rosto. Ela ainda significava tudo, bem na hora final do caminho. Eu acariciei a sua face, virei o seu rosto para o lado com minhas mãos. Eu disse: mamãe, a senhora é uma verdadeira soldada. Eu estou orgulhoso da senhora. Eu pensei: como será que Satanás talvez tenha dito como ele fez nos dias de Jó? Você sabe, Deus não pode tirar nossas vidas, Satanás tem que fazer isso, nós somos apenas entregues a Satanás. O tempo venceu, então Deus permite Satanás tirar nossa vida, diz o irmão Brana. Sem Deus permitir, nada ele pode fazer, ele está sujeito à vontade de Deus. E o irmão Brana nós não vamos chegar lá porque o nosso tempo ali corre muito, mas ele diz assim, como disse aquele escritor, né? Ele diz assim: a única coisa que ela pode fazer
A única coisa que Deus fez com a morte foi: Ele a colocou a uma carruagem e a arreou, e a colocou para puxar a carruagem, e a única coisa que a morte pode fazer é puxar um crente na presença do seu Criador. Esta é a única coisa que a morte pode fazer. Algum dia desse, a morte perderá o seu papel mortal. Isso aqui está no 305 da mensagem Ide e dizei aos meus discípulos. Mas voltando aqui na mensagem o testemunho de uma verdadeira testemunha, aqui no 20, no 21, veja, ele diz assim: Satanás, sabendo disso, que ela estava nos dias de partir, ele diz assim: quem sabe ele chegou ali para colocar coisa no coração dela, fazer com que ela negasse a Deus. Irmão Branham pensou assim: deixe-me simplesmente torturá-la um pouquinho, eu farei que todos te neguem. Mas veja, não pela graça de Deus. A última coisa pelo qual ela balançou a cabeça, que Cristo ainda era tudo para ela quando ela partisse. Vindo eu pensei, eu permaneci ali no quarto, apanhei a Bíblia e eu disse: Senhor, Tu és Deus, Tu não tens que me dizer o que fazer, Tu não tens que me dizer o que Tu fazes, né? Melhor dizendo. Porém, seria se Tu guardasse a razão que Tu fizesse isso ao levá-la. Foi para não deixar que partisse meu coração? Se foi isso, Tu me confortarias com Tua palavra. E o fiz, você sabe como toma a Bíblia, e apenas a abri assim dessa maneira, e apenas tomei e corri meus dedos e abri Mateus 9, enormes letras vermelhas projetaram-se. Ela não está morta, porém dorme. A primeira coisa em que meus olhos caíram na Escritura, quando eu olhei para baixo, ele diz assim: isso naturalmente, eu não uso a Bíblia como uma tábua mediúnica, né? Os médiuns, eles tomam ali a Bíblia e falam assim, e ali eles, como se fosse, ele diz assim, não é assim, ele diz, usada para a mensagem espírita, né? Não assim, você sabe, nós simplesmente não fazemos isso. Porém eu estava tão quebrantado naquela hora, que eu estou crendo que Deus deixou-me ver isso, porque o que seguiu provou estar correto. Mas o que seguiu? Ele diz assim: aquela noite naturalmente foi uma noite sem descanso. Na manhã seguinte eu levantei-me, e eu suponho que eram cerca de 8 horas no quarto, talvez mais tarde. Comecei a ver crianças entrando, estavam trazendo para dentro crianças aleijadas de todos os lugares. Parecia que formava mais ou menos a largura de um quarteirão e o comprimento de mais ou menos 2 quarteirões. Apenas crianças aflitas. No lado esquerdo, no lado direito, havia as pessoas assentadas. Em toda a extensão, parecia que estava em cima, no alto. E ele, de certo modo, o estádio descia e subia novamente na parte de trás, para manter as pessoas bem de trás, elas podiam olhar diretamente para isto. E quando eu estava parado, vestido de terno azul, e eu pensei: agora isso é estranho. Eu sei que eu estou de pé no quarto em casa, porém aqui estou eu de terno azul. Ele achou estranho. Eu estava dirigindo o cântico, vai buscar, fazendo ambos os lados cantarem, vai buscar. Aí outro lado, para que os pequeninos possam abençoar, meus cordeirinhos vai buscar. Houve uma senhora de renome que entrou na parte de trás do estádio. De alguma maneira ou de outra maneira, ela estava entrando, porém ao passar pela audiência, eu simplesmente continuei a dirigir os cânticos, vai buscar, eu dizia, vai buscar, e eu ia orar por todas essas criancinhas aflitas e enfermas. E esta senhora veio e foi até o camarote, como um teatro, onde é um lugar que as pessoas célebres, né? Pessoa importante tem ali um camarote, onde elas entram, eu fico ali. Não sei se vocês já viram uma comemoração na cidade, ali tem um camarote, onde fica o prefeito da cidade, a primeira-dama, o governador. Então ela estava nesse lugar especial, e você sabe o que eu quero dizer, um tipo de lugar à minha esquerda. E a senhora havia acabado de entrar, e ela virou-se para outras pessoas que estavam ali, e simplesmente inclinou sua cabeça. Eu notei que ela estava vestida de certo modo antiquado, e a senhora virou para me cumprimentar. Pouco antes, eu havia subido no púlpito para pregar, e exatamente enquanto ela mantinha sua cabeça inclinada, e eu virei deste modo para ela, e quando eu levantei minha cabeça, ela levantou a sua cabeça olhando de frente para mim. Era a mamãe.
teve uma visão e viu a mãe dele. E ela olhou para mim e sorriu. Ela estava jovem, bem jovem, e uma grande voz de trovão estremeceu o lugar, e as palavras que surgiram disseram: não se preocupe com ela, ela está como era em 1906. Ela está como era em 1906. Não. E quando a visão deixou-me, eu olhei para ver o que foi em 1906. Esse foi o ano que ela era noiva de meu pai, quando ela se casou com ele. E eu sei agora também, que ela é parte de uma noiva, a noiva de Jesus Cristo. Eu sempre sentirei saudades de mamãe. Ela era dócil e estimada de todos nós. Eu posso lembrar-me de suas velhas mãos trêmulas e paralíticas, quando Dolores teve que firmar seu braço, bem ali para dar-lhe a comunhão. Essa foi a última vez que ela esteve no tabernáculo, a não ser quando o seu funeral foi pregado. Agora, interessante, eu gosto de vasculhar essas coisinhas assim, né? Sendo assim, amigos, o evangelho pelo qual tenho permanecido, eu o tenho observado quando, desde até as horas da morte, eu ouvi sobre minha mãe, eu ouvi sobre a minha esposa, eu ouvi sobre meus irmãos, e eu sei que significa quando chega ao final da estrada, com uma experiência com Deus, significa algo. Assim que estou agora decidido pela graça de Deus, a ir de cada parte do mundo que Ele me enviar, a cada criatura que eu puder, a pregar este evangelho, esta mensagem do entardecer, a voz do sétimo anjo, porque Ele é poder de Deus para a salvação. Sabendo disso, que quando esta vida terminar, nós temos uma vida do outro lado, onde nós voltaremos a ser jovens pessoas novamente, e nós viveremos em sua presença, em sua santidade, para todo sempre. Eu confio que cada preciosa mãe aqui dentro, cada filha, cada filho, cada pai, morrerá no Senhor, pois assim diz o Espírito, pois eles descansam de seus trabalhos, pois suas obras os seguem, e algum dia glorioso nós iremos e os veremos, sim, Senhor. Ele diz: agora nós estamos em uma era que nem mesmo a morte é tão certa para nós. Pode que sejamos arrebatados numa hora destas, e então nós vamos encontrar os nossos queridos que estão do outro lado. Se não for assim, então por que nós estamos parados aqui nesta hora? Pregando em vão? Pregando em vão? Porém, amigos, nossa religião não é vão. É o poder de Deus testado, bem com o teste de ácido da morte, através de sofrimento, através de qualquer tipo de maneira que isto deseja vir. Que diferença faz? Nós vamos nos encontrar com Deus. Isso é glorioso, irmãos. Isso é um descanso para nós. E ele diz aqui no 53, ele diz assim, nós estávamos lendo 42 ao 44, um testemunho de uma verdadeira testemunha. Se você não leu ela, se você faz tempo que leu, lê essa mensagem de novo. É muito, muito boa. Aqui no 53 diz assim: se eu não tiver ganho nenhuma outra alma para Deus, a não ser essa, a de minha mãe, cada esforço está 1 milhão de vezes pago. Sim, Senhor, isto é correto. Se ele só tiver ganho a alma da mãe dele, tudo que ele fez está pago. Mas não foi só da mãe dele, foi cada um de nós, amém? Cada um de nós, ele trouxe esta mensagem. Mas ele volta a contar um relato aqui, mais adiante. Ele diz: quando eu estive, algumas semanas atrás, quando a mãe dele ainda estava viva, eu podia ouvir, eu estava de um lado da cama, e minha irmã estava de pé, ao meu lado. E mamãe olhou para cima e disse: meu primeiro e minha última. Mambrana era o primogênito, o mais velho, e ela teve 9 filhos homens, e a caçula, que era a Dolores, a caçulinha, uma menina, né? Então, o meu primeiro e a minha última.
Eu sou o primogênito, Delores é a sua última, né, a caçula, com 9 meninos entre. 9 meninos e a menina. E mamãe começou a dizer: Billy, você tem me dado de comer, porque eu suponho que, estando no ministério, eu tive mais possibilidades de fazê-lo, e você tem cuidado de mim, Billy. E Delores, você me amou, você me ajudou a fazer o meu trabalho doméstico, lavar as roupas, e logo ela disse: Billy, você guiou-me a Cristo, e tem cuidado de mim espiritualmente, Billy. Mas veja que interessante. E quando eu estava errada, Billy, quando eu estava errada, você não hesitou em dizer-me que eu estava errada e que eu devia corrigir aquilo. E agora nós às vezes fechamos a cara, né? Acho que o pastor está querendo me acertar, né? Ela agradecendo: Billy, você me corrigiu quando estava errado, Billy. Agradecida. Uma alma eleita, ela agradece quando Deus, através do irmão, através do pastor, vem e corrige, e ela põe em ordem. Deus, eu te agradeço pela vida desse irmão, desse pastor, que tem me ajudado, tem me feito ver que eu tenho que caminhar desta forma, eu não quero me perder, eu quero estar lá no dia do arrebatamento, eu quero estar com a vida minha consertada. Billy, você não hesitou em dizer-me que eu estava errada e que eu devia corrigir aquilo. Um filho corrigindo a própria mãe. E ela agradecendo a ele. Eu disse: mamãe, alguns dos rapazes bebem. E ele disse, nós partimos o seu coração. Falando para ela. Ela disse: Billy, com aquele amor de mãe, ela disse: Billy, isso tudo serve para fazer a grande roda. Não está nada fora da vontade de Deus. Em outra mensagem, o dia das mães, lá no finalzinho ele diz: e naquele dia haverá aquela grande ressurreição, e aqueles parentes teimosos, nós vamos ver ele lá. E aí? Nós não sabemos. Leia depois os 70, 71, 72 dessa mesma mensagem. Ele fala, nós referimos a isso aqui no domingo, no culto de domingo, ele falando que nós não sabemos no final da jornada que tipo de morte nós vamos ter. Talvez nós vamos ter uma febre que cozinhe os nossos miolos, possamos vir a fazer ou falar coisas. Ele falou assim: mas se a sua vida já está selada em Deus, o problema está resolvido, porque está selada até o dia, não da morte, mas da redenção, é depois. Então não importa o tipo, se você já consertou com Deus, deixou tudo pronto, acertado, está selado, está selada. E é isso que nós temos que fazer. É estarmos consertados com Deus, enquanto a nossa mente está boa, enquanto o nosso corpo pode louvar, pode ir à igreja, pode agradecer a Ele, pode fazer algo para o reino de Deus, falar para alguém mais, testificar para alguém mais. Façamos isto. Eu não ia entrar por esse lado aqui, mas eu gosto de deixar assim Deus levando. E com certeza Ele vai nos dirigindo, amém? Então, voltando aqui na mensagem, ide dizer aos meus discípulos, e ele diz assim: quando ele os levar ali, e ele arrancou o seu colarinho e colocou a sua cabeça ali, a morte o encarou bem de frente. Paulo, né? E ela disse: agora o peguei, agora você está com medo. Ele disse: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu ferrão para ferroar, né? Olhou e ele viu cavando um buraco para colocá-lo na sepultura. A velha sepultura lamacenta. Ele disse: então ele disse: eu pegarei, eu moldarei de novo. Eu contaminarei o seu corpo, os vermes da carne entrarão e sairão de você. E ele disse: sepultura, onde está a tua vitória? Ele clamou contra aquilo. Essa carne não herda
Carne e sangue não herda o reino de Deus. Mas lá dentro de Paulo, lá tinha uma alma eleita, escolhida por Deus, podia fazer o que quisesse com o corpo dele, mas aquela alma é de Deus. Dentro de você tem uma alma que é de Deus, está selada. Não importa o que venha ou o que vai, você sabe o seu destino para onde é. Nós sabemos para onde nós estamos direcionados, porque algo dentro de nós fala: você é um eleito, minha filha, meu filho, constantemente está dizendo: não vá por esse caminho, minha filha, toma cuidado por aí, meu filho, cuidado, não faça isto. É a eleição que faz isso em nós, é o Deus, é Jesus Cristo no seu coração, o Espírito Santo fazendo isso, te cuidando, te guiando cada instante. Mas ele virou a sua cabeça em direção a Jerusalém. Graças a Deus, o qual nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que chegar ao fim do caminho algum desses dias, diz o irmão Brana. Minha labuta terminará. Alguns de vocês, rapazes, sentados aqui, que brincamos juntos, lutamos boxe juntos, jogamos bolinhas de gude juntos e tudo mais. Éramos meninos então, mas agora eu comecei a observar. Amanhã é meu aniversário. Eu farei 44 anos de idade. Ele já estava se sentindo meio velho, já com 44. Meus ombros começaram a se inclinar, as rugas estão aparecendo em meus olhos, o resto de cabelos que tenho está ficando grisalho. O que é isto? A morte se aproximando, ela está me desgastando. Meu irmão, enquanto a morte está de um lado te desgastando, a vida está do outro lado, te fazendo novo outra vez. Tem um corpo te esperando do outro lado. O irmão Brana diz assim, porque a palavra de Deus diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os livra, e os guarda. O irmão Brana diz que esse anjo que nos acompanha é o nosso corpo celestial. E se algo suceder conosco, nós saímos desse corpo e entramos nesse que nos acompanha. Porque ele diz assim: quem sou? Diz assim: esse que você está vendo? Não. Ele diz assim, William Brana, Daniel, é o que mora aqui nesse corpo. Você mora nesse corpo aí. Entende o que o irmão Brana fala? E um desses dias vocês estarão aqui de pé no cemitério onde foi providenciado, e se eu morrer antes de chegar Jesus, eles vão cantar somente crer, tudo é possível somente crer. Quando você ouvir dizer ele partiu, então jogar em terra sobre o caixão, eu não terei partido, eu estou vivo ainda, porque ele vive, eu não estou morto, mas estou vivo. Um crente não morre, um cristão não morre, ele só muda de lugar que ele mora. Uma destas gloriosas manhãs de primavera, quando isto tudo terminar, as bombas atômicas realmente explodirem, o mundo, veja, e mandá-lo para o além, ele girará através dos anos e será purificado, trazido de volta, as palmeiras crescerão na terra novamente, a ressurreição de toda a natureza, como Deus fez no princípio. Não haverá nenhuma poluição no solo, não haverá nenhuma poluição no ar, as palmeiras, não haverá nenhum germe ou enfermidade para destruir novamente, as macieiras nunca ficarão velhas, aleluia, ela ressuscitará. E numa gloriosa manhã, linda manhã, quando os grandes pássaros estiverem voando de árvore em árvore, Jesus aparecerá aqui na terra novamente, e quando Ele o fizer, aqueles que estiverem mortos em Cristo, Deus os trará com Ele. Gente, isso não é uma história, isso é uma realidade. Isso não é uma utopia, um sonho imaginário, não, isto é a real palavra de Deus. Mas como crer? Porque nós vemos que Deus é que nos tem feito. Nós somos criaturas de Deus. E se há uma criatura, há um Criador. Se há uma criatura, há um Criador. Se você existe, porque alguém te deu vida. E se tem dentro de você um desejo de vida eterna, é porque tem uma vida eterna para você viver.
O cristão, ele não está satisfeito com esses 70, 80, 90, que seja como o irmão que partiu domingo, 97 anos, é pouco demais. Nós não queremos só isso, não. Dentro de nós tem um desejo por uma vida eterna, uma vida que não se acaba, uma vida não cheia de enfermidade, problemas e desgosto, tristeza, hospitais. Não, não é isso. Nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para viver naquelas mansões que Ele foi preparar para nós. A nossa alma deseja estar lá. Por isso que o poeta disse: tenho saudade do meu lar. Você foi redimido. E redimir quer dizer trazer de volta. Então nós estávamos em algum lugar melhor do que aqui. Por isso nós desejamos voltar para lá. Por isso nós queremos ardentemente em nosso coração voltar para aquele lugar. Por isso queremos fazer tudo quanto é possível, certo. Ainda que tenhamos que ser corrigido, nós queremos ser corrigido. O que nós não queremos é sair do caminho. Incline sua cabeça nesta hora. Confia que Ele já te abençoou nesta noite. Confia que Ele tem para você, neste momento, a solução daquele problema. Nesta hora, Ele tira de você aquele pensamento negativo, aquele medo, aquele temor. Nesta hora está repreendido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aquela enfermidade, muitas vezes é uma enfermidade na mente, um pensamento teimoso que teima em voltar. Nesta hora ele está repreendido pelo poder de Jesus Cristo, e você creia nesta hora que ele vai embora. Esta enfermidade, creia que ela não tem força, mas que ela está repreendida pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amado Deus e Pai Celestial, aqui está, Senhor Deus, a Tua igreja nesta hora, crendo em Jesus Cristo, crendo no poder do sangue de Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo libertador, no sangue de Jesus Cristo curador, no sangue de Jesus Cristo que dá força e vigor para viver esta palavra, para ser cheios de virtude. Ó Deus, nesta hora, que seja confirmada a bênção no coração de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo, amém. Somente crê. Continue crendo, amém? Pastor Ivaldo.
Graças a Deus. Deus abençoe, irmã. Isso aqui, complementando o que nós falamos, o irmão Branham diz assim: quando eu era um bebê, havia um ser sobrenatural esperando minha mãe para me dar vida. Quando eu nasci, né, então se esse tabernáculo terrestre for dissolvido, já existe um esperando na glória, preparado no além, onde não há nenhuma enfermidade, onde não há nenhum sofrimento, exatamente como fui gerado pelo Espírito de Deus aqui, né? O Espírito de Deus clamando: Abba, Pai, não só eu, mas cada pessoa no mundo que é nascida de novo, enquanto este corpo espiritual, estamos crescendo na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, um dia pisaremos do outro lado das fronteiras, no além, e nós estaremos naquele novo corpo, onde nunca haverá nenhum cabelo grisalho, ombros inclinados ou nada assim. Nós seremos jovens ali para sempre, porque Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, após sua morte, e ressuscitou. Amém, irmãos? Isso aqui está no finalzinho da mensagem, 306. Pastor Ivaldo. Amém. Eu disse que não queria fazer nenhum comentário no início do culto, deixaria para fazer depois. Eu queria comentar sobre o irmão Wesley Dias e sobre o irmão Davi Cardoso e sua família. Mas sabe, o pastor Daniel Martins não sabe nada sobre vocês. E eu sinto temor de Deus de comentar qualquer coisa. Como eu disse, ele não sabe nada, mas o Espírito Santo sabe. Eu creio que não tem palavras, não precisa, a igreja em um todo, não precisa de uma palavra mais encorajadora do que essa. Se os irmãos acompanharam palavra por palavra, eu creio que vocês viram Deus tratando com os irmãos do início ao final. Aliás, desde o programa de rádio, né, Wesley? Desde o programa de rádio. Então, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos levantar as nossas mãos pelo pastor Daniel Martins, sua esposa, que eu nem fiz menção dela, né? Mas está ali. Deus a abençoe, irmã Estel, e a toda a sua família, a sua igreja. Que Deus continue abençoando. Amém? Graças a Deus. Deus o recompense. Sem comentário. Maravilhoso. Ebenezer. Bom, Geracino Cardoso, pai do pastor Mauro, pastor Daniel. Já conhece. Deus abençoe, irmão Geracino. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe. Abençoe um ao outro e até sexta-feira, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Ah, quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura e nem mesmo sei quem sou, mas tu, Jesus, tu me fizeste entender que para ti sou precioso e para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude, beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor.
Quem sou eu pra merecer uma coroa? Quem sou eu pra ter na vida